E aí? Você é que tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Como é que tá o som aí? Tá bom? Show. Beleza. Bom, o pessoal tá chegando aí. Pô, Rodney, Cleiton, pô, de Miami, pô, abração aí pra vocês. O som tá legal então, né? Pra gente começar. Enfim, que dando um tempinho aí que tá chegando, os atrasados vão chegando aí. Mas a ideia, né, desse tempo aí que a gente não tá podendo treinar, não tá podendo fazer nada, só notícia ruim, né? E, pô, a gente tem tanto amigo interessante para bater um papo e tal. E a ideia era trazer esse papo, né, pra cá, né, pra gente trocar ideias, enfim, botar a conversa em dia aqui, porque normalmente são assuntos interessantes, né, que eu tenho com essas pessoas. E essa foi a ideia, de trazer essa conversa pra cá, pra gente despoluir um pouco a mente, né, enquanto a gente tá nesse período aí um pouco complicado, né. Mas vamos hoje, né, a gente vai falar com um grande amigo meu, que eu sempre digo isso, né, que o esporte é uma coisa que faz ponte entre as pessoas, né. Um amigo meu de Suzano, assim, talvez se eu não fosse praticando esporte, talvez eu não tivesse a oportunidade de conhecer esse cara tão bacana que ele é, né. E a gente passou por algumas provas juntos, e está sempre se encontrando, e é sempre um papo muito legal, né. Hoje a gente vai falar com o Thiago Caldas, né, triatleta sensacional, né. E vamos ter outros papos também mais para frente, também com temas sempre relacionados ao esporte, não necessariamente somente ao triatlo, mas tudo que está envolvido no esporte, saúde, nutrição, negócio, né? Principalmente nesse tempo complicado, né, de pandemia, como é que está aí o pequeno empresário, o médio empresário do esporte, né? Porque o grande normalmente se safa, né? Então a gente vai conversar com ele para saber como é que ele está se virando, né, nesse momento, né? E, enfim, hoje a gente vai começar com esse papo com esse grande amigo, que uma vez a gente conversou rápido, ele me contando aí como ele começou no esporte, e foi uma história bem parecida com a minha, né? E deixa eu só bem parecida com a minha, e como ele começou. Eu achei interessante aquilo, quando eu convidei ele, ele falou assim, pô, eu falei, fala aí, Thiago, aí ele aí. E aí, cara, tudo Beleza, bom? irmão? Tranquilo. Tô falando aqui que a ideia que eu tive da gente ter esse primeiro papo nós dois, que uma vez você me contou, a gente estava, acho que em Goiânia, alguma coisa assim, como você começou no esporte. E eu achei interessante, foi uma história parecida com a minha, porque você veio da natação também, assim como eu, Pois é. né? E eu achei isso interessante, né? Mas eu falei, pô, vamos começar esse papo aí com o Thiago aí. Mas fala aí pra gente, rapaz, pessoal, com você, o Thiago Caldas, vai falar um pouquinho aí da história dele aí. Fala aí, Thiago. Legal. Pô, primeiramente quero agradecer o convite, né, cara? É a minha primeira live, tô até lisonjeado aí pelo convite. E é sempre um prazer conversar com grandes amigos aí que o triatlo me trouxe. E você é um grande amigo meu aí que eu faço questão de abrir as portas aí das lives aí para você, tá bom? Valeu, obrigado, cara. Mas, e me conta aí, como é que foi assim, o início da sua carreira? Como é que, até hoje, aí, como é que foi essa história toda aí dentro do esporte? Então, Léo, o esporte ele sempre esteve presente na minha vida, né, cara? Eu faço natação aí desde meus 6 anos de idade, né? Comecei com 6 anos de idade e eu gosto de frisar que o esporte acabou me ajudando muito em várias etapas da minha vida. Eu entrei na natação por conta de um problema de saúde. Eu tinha bronquite, né? E aí uma recomendação médica fez com que a minha mãe me colocasse na natação. E aí, cara, comecei a nadar, a gostar da atividade e tal. O tempo foi passando. E aí eu entrei para a equipe de treinamento da cidade, a equipe de Suzano aqui, de treinamento de natação.
E por lá eu fiquei bastante tempo, né? Consegui aí participar de alguns eventos legais, campeonatos estaduais e tudo mais, mas nunca fui um exímio nadador. Fui um nadador razoável, digamos assim. Inclusive, um grande nadador que muita gente deve conhecer, que acabou fazendo parte da minha equipe. Na verdade, eu participei da equipe dele, né? Porque eu tenho um orgulho danado de falar isso, que é o Felipe França, que ele é um atleta olímpico. Inclusive, ele está classificado agora para a Olimpíada, que seria esse ano, Sim, que vai ser o ano que vem, sim, sim. né? E aí ele acabou se destacando para a natação e eu nem tanto assim. Resumindo um pouquinho da história, eu parei de nadar mais ou menos aí com uns 16, 15 anos, para que eu me dedicasse aos estudos, cara. Comecei a me dedicar ao estudo que eu fiz educação física. E nesse meio tempo eu acabei também encontrando outros esportes. No caso, foi a corrida de rua. Corrida de rua acabou me tornando aí o bichinho, acabou me picando, né? E eu acabei participando de várias provas aí, prova de 10 quilômetros, meia maratona. Tá me ouvindo? Tô. Tá me Tá ouvindo? picado, mas um pouquinho picado, mas tô. Tô. Tá, que aqui deu uma queda aqui, mas eu acho que vai dar para continuar. Então, e aí nesse meio tempo surgiram alguns convites. Um amigo meu, que também é triatleta, você deve até conhecer, o Irion, ele é aqui da região também. Ele já fazia triatlon e ele treinava na academia onde eu trabalho, na Aquafit. E aí eu vi aquele cara treinando, né, cara, se dedicando e aquela rotina louca e me mostrando as medalhas de campeonatos mundiais, aquela resenha toda, me contando. Eu falei, meu, que barato que deve ser isso daí, eu ainda quero experimentar, né? E aí ele acabou me incentivando, pô, Thiago, qualquer hora você vai numa prova comigo, vai ser legal, pá. Eu acabei comprando uma primeira bicicleta, uma speedzinha bem simples, cara, uma bicicleta muito simples, com um kit básico aí, uma relação de 9 velocidades só, uma bicicleta nem era de carbono, Aquela uma coisa bicicleta para muito começar simples. mesmo. Exatamente. E aí, na minha primeira estreia, passou aí uns 2, 3 meses que eu estava experimentando a bicicleta, eu participei da minha primeira competição. Foi uma etapa de um campeonato paulista. Isso em 2014. E nessa primeira prova eu já consegui ficar em terceiro lugar na minha categoria. Aí já, putz, já animou, né? Falei, pô, que legal, né, cara? Uma primeira impressão já me deu um grande motivo para continuar. E aí, nesse ano de 2014, eu consegui participar de algumas outras etapas, mas ainda não era federado, né? Não era federado, mas acabei aí conseguindo grandes resultados. E em 2015 em diante, cara, aí eu comecei a me federar, comecei a participar de campeonatos maiores, campeonatos brasileiros de aquatlon, de duatlon, mesmo de triatlon, sprint e standard. É, E aí, em o aquático, 2016, o aquático só para quem não está muito ligado ao esporte, o aquático é natação e corrida. E o duátlon é exatamente. bicicleta, corrida e bicicleta, ou bicicleta e corrida, enfim. Às vezes a fórmula muda. Mas pode continuar aí. Exatamente. E aí, em 2016, eu consegui me classificar para o meu primeiro campeonato mundial, cara, de triatlon, que foi em Cozumel, no México. E aí, indo para esse primeiro campeonato mundial em Cozumel, no México, cara, que experiência incrível. Ainda não tinha aquele intuito de ganhar uma medalha ou de ir bem numa prova, eu só queria realmente participar, de vivenciar isso, de sentir isso. E, cara, a impressão foi a melhor possível. Tive a oportunidade aí de estar próximo dos meus ídolos, que era o Brownlee, o Mário Mola, Javier Gomes, todos esses atletas, que o esporte triatlon, ele favorece isso, né, cara? Não é tão elitizado quanto outros esportes onde você
não consegue nem chegar perto de seus ídolos. O triatlon, ele promove isso, né? Ele é bem mais interativo nesse sentido. Então, cara, de lá para cá, os campeonatos mundiais eu tenho participado de todos. No total, aí já foram 7 campeonatos mundiais, né, que eu participei, de triatlon e de multisports. E os meus principais resultados aí nesses campeonatos mundiais foi em 2017, que eu fui campeão mundial de aquatlon em Penticton, no Canadá, né? E o ano passado eu fui medalhista em 2 provas, cara. No aquatlon, eu fiquei em terceiro lugar no mundial, e no aquabike. O aquabike, ela teve essa estreia em 2017 também, em Penticton, né? Mas eu não participei dessas primeiras edições, mas sempre namorando essa prova. Falei, caramba, é uma prova diferente, né? Para quem não conhece, o aquabike é só a natação e o ciclismo. Só que é de longa distância. Então você nada 3 quilômetros e pedala 120 quilômetros. Então eu falei, putz, eu ainda quero participar dessa prova, eu acho que vai ser bem legal a experiência. E o ano passado eu participei dessa prova e consegui uma medalha de bronze também. Então o ano passado foi um ano excelente, É, por conta de conseguir 2 medalhas em mundial. Então eu fiquei super satisfeito, cara, super e, satisfeito mesmo. e ano passado, enfim, eu tive lá com você nesse Mundial. Tem um detalhe você ter tido perna e braço para isso tudo, né? Eu não lembro na minha vida ter pego uma água tão gelada, uma correnteza tão forte como a gente pegou na Espanha. Exato. Uma Eu coisa. queria até frisar, cara, porque a água estava 14 graus, né? O lugar mais gelado que eu tinha nadado foi na Holanda em 2017, que estava 16 graus a água. Então lá estava 14 graus. E um dia antes do aquatlon, a gente fez o reconhecimento do percurso. Sem brincadeira, minha irmã estava lá também, ela lembra muito bem. Na hora que eu saí da água, a minha língua, ela adormeceu, eu não conseguia falar, cara. Eu tava, eu não conseguia nem falar. Por quê? Porque Desculpa. doía o corpo. É uma sensação horrível, muita dor no corpo de frio, mesmo Muita com a dor. roupa de borracha, né? Eu sempre falo que os primeiros 400 metros eu só perguntava assim: o que que eu estou fazendo aqui? Que eu não estava aguentando aquela água. Exato. O que que eu tô... É, Porque foi os e um, primeiros 400 metros, foi aquela coisa do impacto na água, né? E a correnteza aham, contra. Então é, foi é. muito ruim. Foi muito E ruim esse dia. uma outra curiosidade dessa prova aí, já que você comentou, foi depois que a gente sai da água, não sei se aconteceu com você também, a vasoconstrição, cara. Por quê? A gente sai da água super rápido, já tem que calçar o tênis e sair para correr no aquático. E na hora que eu abaixei para calçar o tênis, deu um apagão, cara. Um Verdade. apagão, Eu aí deu lembro uma disso. tontura e tal. Eu precisei até sentar, na verdade eu não sentei, eu caí mesmo no É, chão. eu lembro que tu caiu. Aí eu consegui voltar aos pouquinhos. A minha irmã estava assistindo a prova, ela entrou em desespero. Nossa, levanta, sai correndo. Aí eu consegui calçar o tênis e sair para correr, cara. Mas foi Foi, uma prova de recuperação. Porque foi, eu nesse meio lembro. tempo que eu perdi, sei lá, acho que eu perdi uns 20, 30 segundos na transição, meus adversários começaram a me passar. Então eu saí para correr nessa prova de aquathlon, acho que eu estava lá mais ou menos em sexto, sétimo lugar. E aí eu falei, meu, tem que ser a corrida da minha vida agora. Eu já tinha nadado bem, acho que eu saí em quarto da água, mais ou menos. Mas essa transição acabou me prejudicando, Foi, entendeu? aquela água muito gelada. Tá, É, O Thiago Pagotto aí, nosso amigo aí, também triatleta do Espírito Santo, estava lá com a gente e está falando aqui. Ano passado foi punk, que foi a água mais gelada da minha. Na Dinamarca não foi. estava tão gelado assim no outro Mundial. Não. Não estava tão gelado. Na Dinamarca, você não foi na Dinamarca, né? Fui, fui na Ah, Dinamarca. você estava, perdão. Tava, Tava tava. mesmo. Mas Na Dinamarca, o problema maior foi com a água água-viva. Você viva. lembra disso? Cara, aquela água viva, eu me lembro que assim, eu falei assim, ah, cara, não tô nem aí pra água viva. Guilherme Mari também tá até assistindo a gente aí, também tava com a gente lá na Legal, o Dinamarca. Guilherme é um amigaço. Guilherme é, pô, fera, corre que é uma coisa, o cara é um É, monstro. tá Mas, começando a me dar trabalho aí. ih, rapaz, o moleque, o cara tá vindo quente, hein? Tá vindo aí pra dar na Eu tô com cabeça. medo desses caras aí, meu.
pô, eu me lembro que eu falei assim, cara, eu não vou ligar para Água Viva, eu vou embora. Vou correr e vou nadar e vou correr e vou embora. Só que no meio da corrida, quando você começa a suar, aí começa a arder as queimaduras da Água Viva. É, é, Aí que o negócio começa a ficar estranho, né? é. Eu lembro que eu passei vaselina no rosto, né? Passei até hipoglós, passei um monte de coisa no rosto para tentar não queimar tanto, né, o rosto. Mas mesmo assim, cara, vinham várias, e queimava muito o rosto mesmo, a mão, os pés, né? Tudo que estava descoberto por causa da roupa acabava pegando. Eu E só foi uma prova bem difícil também. foi, eu achei na Espanha, no Mundial da Espanha, eu achei uma corrida mais fácil, uma natação muito mais difícil, né? E lá eu achei uma corrida, na Dinamarca eu achei uma natação não tão difícil, uma natação tranquila, e uma corrida mais difícil que foi na Espanha, né? É, na Dinamarca eu acabei não fazendo o reconhecimento do percurso, então eu programei uma prova diferente do que aconteceu. Então eu consegui nadar super bem, eu acho que eu saí em quarto da água de novo. Eu tenho sempre saído da água mais ou menos em quarto, quinto lugar. E aí eu lembro que eu estava muito próximo dos adversários, muito próximos, só que na corrida eu acabei afogando, sabe? Sentindo o peso da corrida e tinha um falso plano, uma subidinha até que acabou me desgastando mais por conta de eu não ter conhecido o percurso com antecedência e ter estudado uma estratégia um pouco diferente, né? Eu acabei É, ficando em quinto lugar lá. eu optei por chegar um pouquinho antes lá para fazer esse reconhecimento. Fiz até com o Guilherme Mari, que está aí. A gente foi junto, foi eu, ele, foi foi lá de Brasília, o Elvis, também, Certo, Elvis da melhor qualidade. E legal. foi mais alguém também que eu não estou lembrando, foi mais um. Nós fomos em quatro fazer o reconhecimento, né? Então eu já estava já esperando que não ia ser uma corrida muito fácil, entendeu? É, E já é. tinha visto aquelas águas-vivas bacanas também. Então, eu fiz o reconhecimento da natação só. Agora da corrida eu não fiz, então eu não tinha ideia exatamente aonde que a gente ia passar. Então eu acabei sentindo um pouquinho. Pô, e vem cá, rapaz, estou aqui com uma pergunta aqui, vou até perguntar qual o seu maior sonho aqui? Uma pessoa muito querida sua perguntando aqui qual o seu maior sonho. Ah, cara, eu tenho vários sonhos aí, mas eu vou destacar um deles aí, que seria participar do Mundial de Kona, né, cara, no Havaí. Inclusive, eu tô começando aí me dedicar um pouquinho mais ao triatlo de longa distância. O ano passado eu fiz a minha primeira prova de 70,3, que foi em Maceió. Foi uma estreia legal, consegui fazer um tempo bacana dentro do previsto e correndo com uma estratégia um pouco mais conservadora, não arrisquei tanto por ser o meu primeiro, né? E eu acabei completando a prova super bem, fiz 4 horas e 30, uma coisa assim, e eu fiquei super satisfeito. Esse ano seria a minha segunda prova, eu ia fazer o 70,3 de Floripa, mas acabou adiando a prova. E com esse adiamento, eu acho que vai ficar um pouco difícil de eu fazer novamente. E, Então, vou prorrogar aí a data para o ano que vem. o enfoque no treino é outro, né? Porque a gente É, trabalha mais acaba. sem prova de velocidade, né? Agora, na É, endurance, é, é bem diferente a estratégia, né, em relação às provas que a gente estava acostumado a fazer. Mas, putz, é muito legal também, muito bacana, bem desafiador. E uma das minhas metas esse ano era participar do Mundial de 70,3 que ia ser isso. na Nova Zelândia, Não, cara. Nova Zelândia, isso. Nova Zelândia. Ia ser na Nova Zelândia e acabou adiando também. Acho que para o ano que vem. Esse ano acho que a gente vai ficar de molho aí de competição um pouquinho, mas Eu ainda dei sorte, consegui participar de uma prova, cara. eu esse ano só fiz o brasileiro de A4 também, uma prova só e ponto. Eu não fiz o brasileiro, mas eu acabei fazendo o Internacional de Santos aqui em São É. Paulo mesmo, né? Mas foi uma prova bem legal também. Mas foi só essa. E, Thiago, me fala, a gente também, aquela vez que você me contou como é que você veio começando e tal, você me falou um pouco da sua rotina de treino, né? Eu sempre costumo falar que existem dois tipos de atleta amador, tá? O atleta amador competidor, tá? Que é aquele cara que tem uma rotina assim mais firme de treino, e tem um atleta amador que tem alguns até assistindo aí, que é aquele cara que só quer praticar o esporte,
cuidar da saúde e ponto final. Eu creio que são dois enfoques diferentes. Me fala como é a sua rotina, tá? Você é um atleta amador competidor, e me fala como é que você trabalha com seus alunos, esse outro enfoque também, que é para o cara que está buscando mais saúde, enfim, uma prática esportiva. Tá, entendi. Então, cara, o que diferencia, na verdade, é a dedicação que o atleta vai ter, né? No caso, o competidor, o cara que busca o desempenho, o resultado, ele precisa se dedicar muito mais, tanto com os tempos de treinamento, acaba sendo um tempo maior de treinamento, e as intensidades também, né, cara? Então, o corpo ele é exigido de uma forma extrema o tempo todo, né? Então, eu até gosto de frisar que o esporte competitivo ele não é tão saudável assim quanto o esporte para a pessoa que busca só o entusiasta, né? O cara que busca só a qualidade de vida. Já o atleta que não busca tanto esse desempenho, esse resultado maior, digamos assim, é justamente o público onde eu trabalho, que é na Aquafit Instituto, que é o lugar onde eu trabalho, uma academia. E lá o objetivo principal é a qualidade de vida. Então lá a gente não busca tanto a performance do aluno, e sim o bem-estar dele, buscar uma boa alimentação, buscar uma qualidade de sono. E é exatamente isso que a gente está precisando nesse momento de quarentena, né, cara? Justamente para que a gente consiga aí, aumentar a nossa imunidade, para a gente não ficar doente, né, cara? E a gente conseguir também ter uma saúde não só física, mas também mental, porque esse isolamento acaba sendo bem difícil para muita gente, né? Para mim, no caso, eu acabo ficando muito sozinho aqui, eu moro sozinho, então eu só saio daqui de casa para fazer compra, para fazer alguma tarefa e só, tenho ficado só aqui em casa. Então pensa, num apartamento de 45 metros quadrados, eu ficar aqui sozinho e Sozinho, né? treinando aqui em casa, fazendo tudo sozinho, então é bem difícil. Mas isso tem me mostrado o quanto a gente pode ser forte nesse momento e o quanto eu vou voltar ainda mais forte depois disso, cara. É isso. E Entendeu? estão perguntando até aqui o que eu ia te perguntar agora. Como é que fica aí os treinos nesse período de pandemia? A Veiga está Legal. perguntando. Legal, uma ótima pergunta. Então, o que que eu estou fazendo, cara? Os meus treinamentos estão sendo feitos todos aqui indoor, todos aqui dentro de casa. A natação, eu estou usando o extensor, que eu deixei aqui para vocês verem, que eu mesmo fiz, que é uma tirinha de borracha amarrada num garrote, né? Você amarra ele em qualquer lugar e faz exercícios de fortalecimento, exercícios que simulam o gesto da natação, né? O ciclismo eu tenho feito só no rolo, não tenho saído de casa. Inclusive, cara, eu tenho visto aí muitas pessoas aí saindo de casa e a recomendação não é essa, né, cara? E o que eu vejo de mais perigoso nisso é se a pessoa sofrer um acidente, se ela tiver alguma queda e precisar de algum auxílio médico. Já pensou nessa situação, como que vai ficar? Então, ela não vai ter esse recurso agora. E a corrida, infelizmente ou felizmente, digamos assim, eu tô com uma lesão no tendão de Aquiles, tô com uma tendinopatia, então eu não tô podendo correr, mas eu estou fazendo muito exercício de fortalecimento, exercícios funcionais, exercícios de estabilização, justamente para eu me recuperar. Então tem me ajudado bastante, porque agora a desculpa não é tempo, né, cara? Tempo a gente tem de De sobra. sobra. Então eu gosto até de frisar que essa pandemia ela veio em bons momentos aí para mim em relação à minha recuperação por conta dessa lesão. Então, estou conseguindo fazer todos os meus treinos em casa. E é super importante frisar para as pessoas também a importância de se manter uma rotina nessa época de quarentena. Então, no comecinho da quarentena, por exemplo, eu acabei chutando um pouco o balde. Eu falei, poxa,
já não vou conseguir trabalhar mais, já não estou treinando mais, já não tem nenhuma prova, então, não vou me alimentar bem, não vou treinar certo, vou acordar a hora que eu quero, vou fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Só que isso, cara, acaba criando um estresse mental, um estresse físico na gente muito grande. Então, quando caiu realmente a ficha para mim, eu falei, meu, preciso me regrar de novo. Porque eu sou uma pessoa que sempre foi muito regrada, uma pessoa que sempre segue, arrisca o que o atleta precisa fazer. Então, eu acabei me regrando novamente, principalmente a parte alimentar, né, que é super importante aí, eu friso muito. Inclusive, minha nutricionista deve estar assistindo, né, Rosângela Castilho. Putz, é fundamental. As horas de sono, agora nessa época de pandemia, tem ajudado bastante também, que a gente consegue descansar o suficiente. Quando eu estava na rotina de trabalho, de treino, não conseguia dormir as horas necessárias que eu precisava. Então, eu já acordava um pouco cansado. Mas mesmo nessa época de pandemia, eu coloco meu despertador para tocar, porque se eu deixar dormir até a hora que eu quiser, acaba deixando o corpo preguiçoso e não é o ideal, né, cara? A minha E a rotina. parte, Pode falar. e a parte do treinamento em si, né, cara? Porque a gente não sabe exatamente quando a gente vai voltar, né? Quando que vai acabar tudo isso, mas enquanto isso a gente precisa ter esse plano B em mente. O meu plano B aí é manter o corpo ativo. Não estou treinando em altíssimas intensidades, justamente para que a minha imunidade não caia, né? E eu não tenho o porquê de estar treinando tão intenso agora, né? Então, eu estou fazendo uma base novamente, digamos assim, né? Tenho me dedicado muito ao ciclismo, então isso também tem me ajudado bastante. Eu tenho pedalado todo dia, então meu ciclismo eu percebi que evoluiu bastante. E o treinamento indoor, ele é muito mental também, né, cara? Ele é bem difícil por conta da gente Tá a sozinho, gente né? precisar se superar, na verdade. Eu não treino Isso. com Zwift, eu faço meus treinos sem o Swift ou outra plataforma, então acabo usando só o medidor de potência e, cara, tem me ajudado bastante a perceber uma evolução legal já também no É, ciclismo. a minha rotina, que assim, na verdade eu estou voltando para a rotina agora, porque eu tive Covid, né? Peguei coronavírus, Pois é, fiquei pois é. aí uma semana sem arriar, depois melhorei, a outra semana já estava de boa, mas não optei por ficar mais uma semana descansando para cumprir a quarentena Uhum. e voltei agora a fazer as rotinas. O que eu tenho notado? Mudou um pouco a minha rotina, mas eu estou tentando manter uma rotina. Né? Antes eu gostava sempre de começar meus treinos por volta de 5 horas da manhã. Né? Independente se eu não fosse trabalhar de manhã, eu gostava de começar meus treinos 5 horas da manhã. Agora, Eu também funciono muito de manhã. de manhã, sempre. E agora com essa quarentena, eu continuo fazendo de manhã. Só que eu acordo por volta de 6h30, 6h30 da manhã, tomo um café da manhã com calma, aí leio as notícias, aí quando dá 9h30, 10 horas, aí sim eu começo, sempre nesse horário agora, só mudou um pouco o É. horário. Tô conseguindo manter uma rotina. Estava até falando ontem com o meu técnico, com o Ezequiel, que ontem foi o Ezequiel Morales, né, que é o meu técnico aqui, né, da nossa equipe. E ontem foi meu melhor treino de bike depois que eu vim desse coronavírus. O melhor treino Aí, ó. ontem. Eu já comecei. Inclusive, eu queria até te perguntar, cara, porque você vivenciou isso, né? Você sentiu isso na pele. Queria que você nos falasse aí como que foi essa recuperação sua, quais foram os sintomas que você teve. Para quem não sabe, você é da área da saúde, né? Você está na linha de frente aí. Então conta um pouquinho aí, rapidamente aí como é que foi esse período seu. Sim, vamos lá. O que acontece? Para quem não sabe, eu sou médico, anestesiologista, né? E triatleta amador, nadador amador. Até hoje eu gosto das competições de piscina também, não consigo abandonar a piscina. Mas o que aconteceu? Eu comecei, foi num dia que eu tinha ido visitar minha mãe. Por acaso foi no dia que eu fui visitar minha mãe com 80 anos. Aí, Olha, quase 80 anos. Aí quando eu cheguei da casa dela, eu comecei a sentir muita, enfim, medicina a gente chama de mialgia. É aquela dor no corpo que dá.
e Tá. comecei com aquela dor no corpo e fiquei no dia seguinte também assim. Aí no segundo dia eu falei, cara, não tá bom isso. Provavelmente isso é coronavírus. Por quê? Porque o anestesista ele é uma das especialidades que fica muito exposta a isso, da gente ter que manipular a via aérea do paciente, né? Tem que abrir a boca, entubar o paciente. Então a gente fica muito exposto a isso, né? Certo. E dali em diante comecei com muita febre, calafrios demais, muito calafrio e febre, e fiquei uns 6 dias assim. Uns 6 dias assim. No Nossa. sétimo dia, que eu já parece que eu já comecei a acordar, acordei já bem melhor. Vou te falar que no sétimo dia eu acordei já tipo 80% legal. No oitavo dia eu estava 100%. Mas você tem que cumprir a quarentena, né? São 15 dias que É, você tem que ficar em isolamento. ficou isolado. Fiquei isolado, né? Os outros 15 dias. O meu retorno, eu estava até conversando com Ezequiel Morales também, e eu estava falando para ele, ele até me perguntou, mas você está sentindo o quê? Você está se sentindo fraco? Eu falei, não, não estou me sentindo fraco. Agora eu estou sentindo que eu estou cansando rápido. O meu retorno, eu senti que os primeiros 45 minutos de treino que eu fui correr, cara, eu acho que eu cheguei mais cansado do que, do que a minha maratona que eu fiz de trilha há um tempo atrás. Realmente derruba, né, cara? Deve É, ser horrível. você sente que você começa a cansar a pequenos esforços, você cansa a pequenos esforços, entendeu? Certo. E isso vai voltando gradativamente. Eu tô falando, na terça-feira eu tive um treino de bike que eu não consegui fazer o treino todo, porque eu cansei. Aí na Olha só. quinta-feira, na terça-feira agora, essa semana isso. Aí Uhum. na quinta-feira eu treinei bike de novo. Eu não consegui fazer o treino todo de novo, porque eu cansei. Aí o treino de ontem, que era um treino bem mais longo, né? Que normalmente os treinos de final de semana, né? A gente sempre faz aquele treininho mais longo, né? E tal. Então era um treino mais longo. Quando eu olhei o treino, eu falei assim, pô, não vou conseguir fazer. Né? Eu falei, pô, não vai dar, porque eu não consegui fazer isso durante a semana. Eu ainda tô voltando à forma, tô me recuperando. E, cara, ontem, quando eu vi, eu fiz. Encaixou, entendeu? É, conseguiu fazer. Consegui Deixa fazer. eu te perguntar, o seu técnico ele deve ter feito isso. É, provavelmente você deve ter feito aí uma readaptação a todo o seu planejamento de treinamento, né, cara? Sim. Porque você deve ter voltado realmente aí ao período É. transitório, digamos A assim, gente, né? a gente tem que dar um espaço para trás para poder É, voltar a andar, né? justamente. Só que Porque se você continuar da onde você parou, por exemplo, ou você achar que está ainda com o mesmo desempenho, então vai ficar muito difícil, né, cara? Então, você tem que é, readequar a sua planilha aí com o seu técnico. exatamente. A gente começou já num nível mais lá embaixo para poder buscar, né, aquela forma que a gente estava. Mas chegou até a ser Entendi. engraçado. Eu sou meio distraído às vezes, né, com treino, e normalmente eu sempre erro para mais, né? Eu sempre erro para mais. Porque eu fico, cara, acho que eu fiz o tiro e acabo sempre fazendo a mais, né? Aí até um colega de equipe, o Glaucio Coelho, até brincou comigo, eu falei assim, pô, cara, errei o treino, o Glaucio Coelho, pô, que bom que eu tô vendo que você tá bem, voltou já ao normal. É, Errou o treino, boa. já voltou ao normal. Eu falei, as coisas estão voltando ao Hoje, normal. Mas assim, mas graças a devagarinho. Deus aí você passou por isso, né, cara? Porque a gente vê aí casos de pessoas aí que estão numa situação bem delicada, né, cara? Sim, E é uma sim, sim. doença muito rápida, né, meu? Uma pessoa tá bem hoje, daqui a pouco ela tá entubada, daqui a pouco já foi. Então, Deus o É uma livre, né, doença que cara? ela tem essa característica. Ela é rápida, você piora rápido, você às vezes melhora rápido e piora rápido de novo. É. É uma coisa bem estranha, bem estranha. E é o que realmente, putz, eu tenho até ficado pouco aí nas redes sociais e grupo de WhatsApp, essas coisas, porque eu fico até meio chateado, porque eu tenho visto amigos meus, cara, amigos que eu considero pra caramba e não estão se importando muito com isso, sabe? Então, meio que despreocupados com essa situação. E eu vejo isso de uma forma tão negativa, uma que a gente acaba sendo exemplo para muitas pessoas. Então, uma pessoa que não é atleta, mas que é esportista, que acaba me vendo na rua treinando, por exemplo, ela vai sentindo o direito de fazer também. Então, não seria interessante. Uma outra coisa é, putz, cara, a gente está super vulnerável a, de repente, pegar esse vírus aí, e a doença é terrível, a gente tem visto isso.
Então, se a gente puder evitar, né, cara? Então, acho que seria muito interessante não fazer isso. Mas pessoas até me chamaram no privado e falaram, cara, acho que é só você que tá treinando em casa, larga a mão, meu, para com isso, treina na rua. Eu falei, não, deixa eu ficar em casa, tô É, bem aqui, tô conseguindo fazer os treinamentos, aos eu acho, pouquinhos a gente vai conseguir voltar, eu acho entendeu? acho que isso é o tipo de coisa que você, né, a gente tem que fazer, não só pensando na nossa na saúde, mas pensando no respeito ao próximo, entendeu? É, Chegou até um amigo meu, porque aqui agora, no momento, em Niterói, a gente está em lockdown. Então, você não pode correr na rua, não pode não pedalar, pode, né? não pode fazer nada. Mas Aham, até uma semana atrás, você podia correr dentro daquela, mantendo a distância, né, adequada das outras pessoas, tá, tudo mais, tá. né? Você ainda podia correr. E eu pedalar também, né? E pô, eu sempre estava utilizando máscara. Aí um amigo até perguntou, ele falou assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele é uma pergunta meio idiota, assim, eu falei, pô, mas você já pegou, você tá usando, você tá correndo, pedalando de máscara, pô, você não vai pegar de novo. Eu falei, exatamente, não vou pegar de novo. Porém, eu entendo que isso é uma questão de respeito ao próximo, entendeu? É, é. Eu tenho que fazer isso para dar o exemplo para as pessoas, Igual estimular as eu pessoas comentei, a se cara, cuidarem. no nosso esporte, o principal medo aí é realmente você sofrer um acidente e precisar de um auxílio médico hoje. Cara, eu não gostaria realmente de precisar de um auxílio médico É, hoje. o E tem hospital é um gente lugar aí para você não pedalando na estar. rua tranquilamente, cara. Hoje, Tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. hoje, uma última cirurgia de urgência, até aqui, porque acontece, se a polícia te pegar aqui em Niterói agora, você ganha uma multa de R$ 180. E quando É, eu tive uma cirurgia de urgência hoje de manhã, eu tive que sair para trabalhar. Aí eu saí, aí eu pô, passei por um ciclista, dois, três, quatro, cinco, os caras até mantendo a distância um do outro. Eu fiquei olhando, falei, cara, será que acabou? Fiquei até na dúvida. Aí botei no é, grupo lá, falei, gente, pois acabou é. o lockdown? Aí todo mundo, não acabou não. Eu falei, pô, Pois é. E outra, né, cara, a gente está num período também, eu não estou trabalhando. Então, as atividades da onde eu trabalho foram suspensas, né? Então, também, se a gente for colocar, se eu não estou conseguindo trabalhar, que é a minha prioridade, né, onde eu consigo meu sustento, por que que eu vou achar que eu estou de férias, né, e me colocar em risco, colocar outras pessoas em risco, justamente pelo meu ego, pela minha satisfação pessoal, entendeu? Eu acho que isso não é interessante, entendeu? Eu não concordo com isso. Mas também quem está fazendo, que está de repente assistindo a live aí, ou que vai assistir, se não concordar com o que eu estou falando, cara, não se preocupe com isso, a porque gente a continua opinião ali. é de cada um, né, cara? A É, opinião é de cada um. eu até conversei com um colega que está assistindo a gente, o Romulo, ele mora na Califórnia, e perguntei, cara, como é que está sendo aí? E lá ele estava assim, olha, cara, com algumas restrições, eles estavam ainda nesse esquema também, ele me contando que com algumas restrições você poderia até, né, algumas coisas funcionavam, né, e tal, não estava tudo fechado, né? Só que aqui, Aham, aí ele apareceu aí agora, grande Romulo. Aí, o que acontece? Só que aqui, essa semana, em Niterói, foi que eles colocaram lockdown. Então, não dá. Não dá, não pode correr, não pode fazer nada. É em casa mesmo, entendeu? mas eu E acho tudo na que rua. as pessoas só vão se conscientizar quando alguém próximo pegar, ou a pessoa mesmo pegar, ou se de repente mexer no bolso, que é o caso do lockdown que está acontecendo, né, cara? Estão cobrando multa. Sim, sim. Então, infelizmente, o brasileiro, principalmente, ele só consegue respeitar o próximo quando pesa no bolso dele ou quando atinge a si próprio, né? Pô, amigo aqui, o André Melo, que mora em Orlando, que era meu vizinho aqui, foi morar em Orlando, hoje eu fiquei sabendo que é o nosso mais novo triatleta também. O cara tá se dedicando aí ao Oh, triatlo. que legal, seja É, bem-vindo. cara 10 pô, as fotos dele, o cara é fera na fotografia. E ele tá me falando aqui que em Orlando já está podendo pedalar, né? Em Deerfield Beach, eu tenho um amigo também de lá, Alessandro Medeiros. O Alessandro ele faz ultra triatlo e ultramaratonas. E ele me falou que, inclusive, praia já está liberada em Deerfield Beach, aquela área ali, Boca Raton. Eu acho que aos poucos as coisas vão voltando dentro de uma normalidade, entre aspas.
A gente voltar É, à normalidade ainda vai demorar, mas as coisas vão para essa nova normalidade. Vamos falar assim, vamos voltar para uma nova é, normalidade. é porque assim, a gente como atleta, a gente agora não tem tanta pressa, porque a gente não tem provas próximas, né? Então não há necessidade de você ficar se desgastando, entrando em conflito com o próprio corpo, digamos assim, que é estressando o corpo, chegando ao extremo, porque você vai deixar sua imunidade cair, você vai ter aí a probabilidade de repente pegar o vírus, né? Ou até mesmo você pegar uma lesão e suspender aí todas as suas atividades durante esse período. Já pensou que a gente ficar em casa, já não puder sair na rua, daqui a pouco não pode treinar, aí, pô, Aí daqui a complica pouco tudo. aí complica, né? E você falou das lesões, isso é uma outra coisa, a gente não tinha programado isso, mas eu quero te perguntar. Você falou que está com uma lesão no tendão de Aquiles. Como tem sido, porque é aquela coisa que eu estava te falando, o atleta amador, competidor, ele funciona um pouco diferente, né? Aham. Como você falou assim, aí a coisa já vem numa outra intensidade. Como tem sido, assim, lesões, recuperação, se tem você tem tido alguma lesão crônica ou não, como você tem feito esse tratamento, como é que tem sido isso aí? Então, essa lesão, ela aconteceu aí mais ou menos para o final de janeiro, comecinho de fevereiro. Então, eu estava fazendo meu período de base, né? Eu estava aumentando gradativamente os volumes de treino, já pensando um pouquinho na intensidade. E aí, antes da minha primeira prova do ano, que foi o Internacional de Santos, veio essa lesãozinha aí. E aí, em vez de eu parar o carro, porque a gente não poderia parar no momento, eu continuei treinando de uma forma menos intensa, mas continuei treinando. E isso foi agravando um pouquinho mais, agravando um pouquinho mais. Então, demorou um pouco mais a recuperação. Logo em fevereiro, aí no Carnaval, eu fui para o camp lá do Santiago Ascenso. E lá, cara, os treinamentos foram bem intensos também, né? São 4 dias aí de Né? porrada todo dia. Lá a Foi uma criança experiência muito chora, legal. Foi muito legal a experiência. Putz, você poder treinar do lado dos seus ídolos, né? Treinei do lado de Bia Neres, do lado do próprio Santiago Ascenso, do lado de Andy Potts, do lado do Diogo Klebin. O Diogo Klebin é um cara que eu conheci lá e pessoalmente, né? Já o conhecia, lógico, pelas redes sociais, aí, por tudo que ele representa aí para o nosso esporte. Mas, putz, eu tive um contato direto aí com ele. O cara é gente finíssima, finíssima ele é uma demais, né, cara? simpatia de pessoa, Uma né? simpatia, um cara fora de série mesmo, um cara muito gente boa. Então, nesse período eu já estava machucado, mas eu estava ainda forçando, né? Então, por isso que eu gosto de ressaltar que a quarentena, ela de repente veio em bons momentos aí para mim. Porque agora eu consegui parar o carro, né? Estacionar ele, não correr mais e conseguir aí Fazer a lanternagem. e eu estou fazendo todo o período que eu estou em casa, eu estou fazendo os trabalhos de fortalecimento, né? Porque essa lesão que eu tenho, ela se recupera fortalecendo o grupo muscular, né? Eu tenho que fazer o trabalho de recuperação assim. O meu fisioterapeuta, ele me emprestou o TNS dele, né? TNS, para quem não sabe, é aquele choquinho. Então, é indicado também para fazer toda a analgesia, toda a recuperação. Então, eu tenho usado aqui em casa, né? Tudo com as orientações dele, né? Não sou fisioterapeuta, então estou seguindo as orientações dele. Mas eu estou sentindo uma grande evolução e aquela vontade de correr já, e eu acho que tá chegando próximo disso. Não sei quando que a gente vai poder correr na rua, né? Mas eu tô achando que em breve eu já vou poder voltar. O Galdino Oliveira, ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante a pergunta dele. O que um triatleta não pode comer? Olha, Galdino, eu não sei como é que é o Thiago. O Thiago, como eu te falei, ele é um atleta competidor. Eu tô entre meio termo, entre aquele cara que faz mais pro foco de saúde e competidor, tudo meio termo. Eu, eu, eu tenho a minha época de dieta. Fora da época de dieta, tudo que tá abaixo da lua eu como, entendeu? Tá abaixo da lua eu tô comendo. Agora, quando tem que fazer, tô na época de dieta, aí a conversa é outra. Como é que você faz isso, Thiago?
Eu acho até engraçado porque as pessoas que convivem comigo, né, no meu trabalho ou até na casa dos meus pais, meus irmãos, eles gostam de ficar tirando sarro de mim, né, cara? Pô, você não come nada, você é muito regrado, você não pode comer uma fritura, não pode comer um doce. E quando a gente está em período de competição, né, pré-competição aí, a regra alimentar ela se torna extremamente importante, né? Então, para mim, justamente por eu já ter um histórico de doença de Crohn, que para quem não sabe é uma doença inflamatória intestinal, e ela é crônica, então eu preciso ter uma regra alimentar também para que Sim. essa doença ela não evolua, né? E graças a esse acompanhamento nutricional, eu não preciso mais tomar medicamento, então até suspendi o medicamento. Isso foi uma conquista muito grande para mim, né? Sensacional. Porque está tudo super controlado agora, né? E isso acaba se tornando também um estilo de vida, né? A alimentação também se torna um estilo de vida para o triatleta ou para qualquer outro esportista. Então, um dia que eu me alimento muito mal, por exemplo, que eu exagero, eu adoro comer doce, cara. Um dia que eu exagero em comer doce ou como muita carne vermelha, que é algo que eu não estou acostumado, cara, eu fico muito mal no dia seguinte ou até na semana inteira seguinte. Então, é uma recompensa que não vale a pena, cara, porque é um prazer muito momentâneo. Então, resumindo aí para o Galdino o que, que eu gosto de me alimentar, eu não como carne vermelha, né? Isso é uma opção que a minha nutricionista e eu chegamos à conclusão que faria bem, né? Uma variedade enorme aí de legumes, de frutas para dar esse aporte de vitaminas e nutrientes, né? Eu gosto muito daquele prato muito colorido, né? Isso é, pô, Evito, fundamental. evito extremamente comer coisas que não são saudáveis, fast food, essas coisas dificilmente eu como, né? E voltando um pouquinho nesse começo de quarentena, a época que eu chutei o balde, essa primeira 2 semanas, eu chutei o balde, cara, eu comecei a comer errado, comecei a comprar besteira, sabe? E tudo isso me fez um mal danado e eu paguei o preço. Comecei a engordar, comecei a perder o rendimento, comecei a dormir mal, comecei a me sentir mal. Então foi um tiro no pé, entendeu? Não valeu a pena. E aí que bateu aquele estalo, eu falei, meu, tem que voltar a regrinha aí, porque tá funcionando. Mexer em time que tá ganhando não pode, né? Então, É, meu dia a dia ele é muito regrado, cara. Eu me sinto super bem assim. esse início de quarentena, para mim foi particularmente assim, um pouquinho também ruim, assim, porque isso que você passou no começo, eu creio que, pelo menos, olha, eu vou te falar, a grande maioria das pessoas que passaram. Por quê? Aí, esse começo de quarentena foi uma mudança muito abrupta na vida de todos, entendeu? Ansiedade, né, cara? Então a gente demorou um tempo para metabolizar essa nova condição, entendeu? Aí Sim. nessa aí a cabeça realmente às vezes precisa de um tempo para dar. Então você relaxa mais um pouco aqui ou ali, entendeu? É. Eu um mês antes do início da quarentena, eu tive um mês muito enrolado de trabalho, não estava conseguindo treinar com regularidade. Aí logo depois entrou a quarentena, passei com esse mesmo problema que você. E logo depois disso veio o Covid. Aí eu Tá tô vendo? assim, o meu retorno tá sendo aos poucos. Também, assim, não tô A querendo. gente não sabe exatamente, né? Mas de repente, se você tivesse se alimentando certinho, se você tivesse respeitando um pouco mais o isolamento, claro que no seu caso na linha de frente é um pouco mais É, difícil, fica às vezes um pouco mas mais se você complicado. tivesse se guardando um pouco mais, porque alimentação é tudo. Então, de repente, você não tivesse adquirido o Covid, né, O cara? que acontece? Eu até estava fazendo isso. Que eu sempre, todos os pacientes, colegas, amigos, eu já venho até falar assim: Léo, pô, eu ainda não peguei a doença. Tá? Eu sempre falo isso: olha, você tem que buscar fazer coisas, se alimentar com coisas que melhorem sua imunidade. Por quê? Aham, Para quando você pegar, você tentar tirar da maneira mais fácil possível. Entendeu? é, Então, antes disso, eu já vinha fazendo minhas alimentações nos horários corretos,
comendo bem e, fora isso, fazendo uma suplementação de vitamina C, zinco e vitamina D. Entendeu? Isso eu Legal. estava fazendo uma suplementação assim, direto já. Pô, antes de começar a quarentena, eu já estava comigo. Eu falei, cara, vou começar a fazer isso para poder me preparar. Entendeu? Então, Aham. assim, e o que acontece? Acho que dentro da medida do possível, né? Eu falei, fiquei uma semanazinha ruimzinha, mas não tive sintoma respiratório nenhum, não tive falta de ar, não tive momento nenhum. Tive muita dor no corpo, febre, calafrio, muito. Entendeu? Então, assim, acho que foi até aspas, tranquilo, entendeu? É, Mas eu, foi. esse começo de quarentena, que eu notei, não foi só você que está me relatando isso, mas eu passei por isso e vi muitos outros colegas também relatarem coisas parecidas. A gente deu teve que dar uma ajustada na cabeça Balançou, né? para essa nova condição. Passou na TV esses dias, cara. Eu estava assistindo uma reportagem, achei bem interessante, que o consumo de bebida alcoólica praticamente triplicou. Muita gente que não estava fazendo uso de bebida alcoólica agora tá exagerando, né? Até por conta dessas lives, que acaba sendo um estímulo a pessoa fazer o uso de bebida alcoólica, porque os patrocinadores Então, são marcas de cerveja ou de outras bebidas aí. Então as pessoas estão exagerando um pouco nisso e não estão pensando na saúde. Muita alimentação de rápida compra, né? Fast food, que hoje em dia você liga aí esses iFoods da vida e consegue esse alimento muito rápido, que não é saudável, né? E as pessoas não estão se importando com isso, cara. Então, é um alerta aí, realmente. Não adianta você ficar em casa, simplesmente, né? Se isolar e você não tomar esses cuidados, né, cara? Mesmo você não sendo um atleta, porque o preço depois que a quarentena passar, ele vai ser muito alto também, e entendeu? chegou, Vai ser muito tu alto. tocou, tu tocou nesse assunto. Eu tava com minha esposa no mercado esses dias, aí a gente tava na fila, né, e tal. E aí a gente teve esse papo, mesmo papo sobre o aumento de bebida, do consumo de bebida alcoólica, né? E a Aham. gente parou, olhou os carrinhos em volta. Cara, não tinha um carrinho que não tivesse bebida alcoólica. Coisa É, incrível. justamente. Falei, cara, Inclusive, eu queria até frisar uma parte boa que aconteceu na minha quarentena também, que eu fiquei muito feliz, foi o meu pai ter parado de fumar, cara. Meu pô, pai, ele isso é tá com excelente. 72 anos de idade, ele Isso fuma desde os 13 anos, cara. Ele fumou excelente. praticamente a vida inteira dele, e ele não podendo sair de casa para ele poder comprar, o que que aconteceu? Parou. Parou de fumar, cara. E isso daí foi uma bênção realmente na minha vida. Só tenho a agradecer a quarentena mais uma vez por isso. Pô, meus parabéns para ele. Fala com meus parabéns para ele, porque é um vício difícil. É um vício difícil de parar. Olha lá, minha irmã tava falando que eu só tomo água de coco nas lives lá. É, porque é um vício difícil de parar. Como médico, eu te falo isso, porque, por incrível que pareça, os vícios sociais, né, com bebida e cigarro, são vícios muito difíceis de você parar. E um dos motivos é são vícios sociais, né? É, Você não tem impedimento nenhum legal, né? Então, assim, é muito complicado. Meu pai faleceu, inclusive, de um câncer derivado de cigarro, né? E eu poxa me lembro, vida. eu me lembro que tem uma época que ele já estava doente, que é aquela coisa, né? O cara contou um susto, né? Aí meu pai, quando deu a notícia do câncer, ele parou de fumar. Mas já estava com câncer já. É, Aí teve um é, dia que ele não aguentou, acendeu um cigarro. Eu cheguei na casa da minha mãe virou para mim, ela falou assim, ó, não briga com teu pai não. Eu falei, por que ela? Não, que hoje ele fumou um cigarro. Eu falei, mãe, tempo de é. brigar já passou. Eu Para brigava com uns isso. anos atrás, agora não É. tem mais por que brigar. Entendeu? Cara, daqui a pouquinho acho que a nossa live vai cair. Eu só queria aí frisar para todo mundo que tá assistindo a live a importância aí de se manter regrado, né? Você criar aí uma rotina no seu dia, né? Você ter os horários certinhos, você ter horário para acordar, você ter horário para treinar, ter horário para se alimentar, ter o horário para as outras atividades. Você se imaginar num dia a dia normal, cara. Para quê? Para que você tenha uma autoconfiança de que a sua vida continua, né? De fato, ela continua, nada vai mudar depois de tudo isso, se Deus quiser, e que a pessoa mantenha uma saúde mental, uma saúde física. Então,
essa é a dica que eu passo. Continua se alimentando certinho, continua dormindo bem. Putz, eu tenho dormido super bem nessa quarentena, algo que eu não fazia há um bom tempo, porque a minha rotina de trabalho é muito dura. Eu trabalho praticamente aí de 8 a 10 horas por dia quando eu estou na academia, e nos intervalos dessas aulas que eu dou, eu acabo fazendo meus treinamentos. Então tinha dia que eu ia dormir 10, 11, meia-noite para 5 horas acordar para ir nadar. Então, imagina a qualidade de sono como estava muito ruim. E agora eu consegui regrar tudo isso também por conta da quarentena. Então, é uma dica importante que eu deixo para a galera. 3 pilares: alimentação, sono e atividade física. Em relação à atividade física, como as academias agora estão fechadas, a gente não está tendo acesso a isso, é super importante que as pessoas aí busquem uma orientação. De repente, quem tiver algum interesse em procurar uma orientação no particular comigo, pode mandar uma mensagem em privada. Vai ser um prazer aí atender vocês, tá? Que eu puder dar de dicas e de sugestões para que vocês aí consigam fazer essas atividades em casa, tá? Essa é uma dica que eu passo. E vou deixar aí você fazer seus agradecimentos aí, que eu tenho certeza que tem sempre uma galera aí que te dá um suporte aí por trás. Pô, pode aí. Legal, legal, vou falar aí. Cara, eu tenho 12 patrocinadores, fora eles eu tenho vários outros amigos aí que eu não gosto de chamar de patrocinadores, eu gosto de chamar de amigos. São pessoas que me ajudam, os próprios alunos da onde eu trabalho, eles me ajudam fazendo compra das minhas rifas quando eu preciso fazer, é, dando algum outro tipo de suporte. Então, todos esses agradecimentos vão para eles. Eu não vou falar o nome de cada um, que eu posso estar esquecendo o nome de cada um. Mas, putz, é exatamente para eles que eu me dedico diariamente, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né, cara? Então, eu gosto de frisar isso, a importância da gente ter sempre a humildade, o pé no chão e agradecer as pessoas que realmente nos dão esse aporte aí. Então, eu dedico toda a minha carreira de triatleta, apesar dela ser uma carreira curta ainda, a eles. Eu quero dedicar a eles sempre, porque eles sempre estão me apoiando aí. Pô, bacana, bacana. Pô, eu também vou fazer um agradecimento aqui a King Suplemento, que deu uma força pra gente aí. Minha amiga jornalista Dalila Magarian, sensacional, sempre super solícita em me ajudar, né? Tô vendo aí que a Alex Torquato apareceu aí na live agora, outro camarada nosso, tá sempre nos mundiais aí com a gente. Grande abraço, Legal. Alex. Alex é gente da melhor qualidade. Pô, tô vendo aqui Eduardo Reis, vascaíno doente, isso aí me persegue, isso parece até uma praga que me persegue. Mas amigo meu, é médico, anestesista também, sensacional. E tô vendo Roger também, grande amigo também, professor de Krav Maga. Romo tá aí ainda aí, um forte abraço aí para todos. Quero agradecer a presença de todos aí. Espero que em breve aí a gente venha fazendo outras etapas aí. Vamos falar de assuntos também diferentes. Tiago, você também está Legal. super convidado aí a assistir aí com a gente, Obrigado. participar. Mas, assim, que o objetivo é esse, é estar sempre falando de coisas inerentes ao esporte. Um forte Legal. abraço para você. A hora passa muito rápido aqui, né, cara? Pô, Voou falei que era 20 e, minutos, putz, aí a gente tá quase uma não hora. dá, cara. Uma hora acaba sendo pouco. E, putz, eu quero agradecer a todos aí que participaram também. É, se possível, aí fazer outras lives aí pra gente criar outros assuntos e a gente, de repente, conseguir responder algumas perguntas que eu tô vendo aí. Tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem e que logo a gente vai estar juntos aí em alguma prova ou algum outro treinamento aí outdoor, não indoor, do jeito que a gente está fazendo agora. Tá É, bom? Se cuide, fique com pode Deus. mandar pergunta para o Thiago aí que ele responde, manda para mim que eu respondo, eu encaminho para o Thiago. Claro, Falou? Então com a certeza. gente vai batendo essa bola aí. Então um abraço a todos aí. Valeu, tamo Ricardo, junto. tô vendo amigo de turma meu aqui, Ricardo, um abraço para ele também. Ó, forte abraço aí, Thiago, um abraço aí, se cuida. Qualquer coisa aí pode Legal. ligar para a gente que a gente tá sempre aí pronto para você. Falou? Se cuida, Léo. Um abraço. Valeu, Obrigado irmão. aí pela oportunidade. Se cuida. Nada, Tchau, forte tchau. abraço. Tchau, tchau.